Olá, o meu nome é Silvia Kunz e no vídeo de hoje eu vou ensinar-vos a passar disto para isto. Ulalá! Portanto, se quiseres seguir este meu tutorial de maquilhagem, que é de facto o primeiro, continua a ver o vídeo. Ok, vou tentar já ir diretamente ao assunto. Como podem ver, a minha pele está assim um bocado vermelha na zona da barba, que foi onde eu fiz a barba. Nós não nos podemos esquecer de hidratar. Então, a primeira coisa que eu faço quando começo a minha maquilhagem é sempre hidratar a minha pele. Eu uso este hidratante da Nivea. Só para vocês terem noção, antigamente eu nem hidratava a pele. Só comecei a hidratar a pele no início deste ano. Portanto, a minha pele sofria muito. E mesmo que vocês tenham uma pele oleosa, vocês precisam de hidratar a pele. Não se esqueçam também de meter hidratante na zona do pescoço, porque o nosso pescoço também merece atenção. E é uma zona que também envelhece muito, portanto, hidratem o vosso pescoço. Agora que eu hidratei a pele, eu vou usar um primer e eu era daquelas pessoas que pensavam que o primer não fazia nada, mas desde que eu realmente comecei com estes problemas na minha pele, eu decidi experimentar um primer e eu noto imensa diferença. Eu sinto que agarra melhor a minha base e cria de facto uma barreira entre a minha pele e a base, e sinto também que a base fica com uma textura melhor, mais suavizada e durante muito mais tempo. O primer que eu tenho usado é este, que é da Maybelline, é o Super Stay, e à medida que eu estou a meter isto, eu sinto mesmo que a minha pele fica mais suave. Depois de hidratar a pele e meter o primer, há quem comece logo por colocar a base. Eu não, porque eu tenho os olhos muito sensíveis e quando eu começo a fazer a minha pele antes de fazer os olhos, eu sinto que é muito produto à volta dos meus olhos, então eu começo a lacrimejar muito e começam a arder muito os olhos. O que eu tenho ultimamente andado a fazer é basicamente eu faço primeiro os olhos e depois é que eu faço a pele. E eu sinto que a pele fica mais bonita porque foi a última coisa a ser feita e tenho menos produto aqui à volta dos olhos, portanto fica incrível. Para começar a preparar os olhos para receber as sombras que eu vou colocar e agarrá-las, eu vou usar este primer também da Maybelline. Vou então agora colocar um bocadinho de corretor nos meus olhos, ou melhor, nas minhas pálpebras, porque se fosse no olho eu ficava cego, né? Gosto de colocar aqui na sobrancelha. Isto não vai ter uma cobertura incrível, mas eu não preciso que tenha uma cobertura incrível aqui, porque basicamente eu vou tapar isto tudo com sombra. Agora eu agarro na minha esponjinha, que está molhada, e vou dar leves batidinhas para espalhar o produto e penetrá-lo na minha pele. Agora que já espalhei o corretor à volta dos meus olhos, vou usar este pincel, é da Primark, funciona uma maravilha, e vou usar uma paleta da Morphe e vou tentar fazer um olho muito clássico drag, com uma cut crease, uma cor à volta e um eyeliner. Eu vou apenas usar cores neutras hoje e começo então a trabalhar o castanho aqui. Eu não coloco esta cor mesmo na dobra da minha pálpebra, eu coloco muito acima, como podem ver, quase onde seria a minha sobrancelha, mas claro que isto pode mudar conforme a estrutura facial de cada pessoa, temos que adaptar, porque o objetivo vai ser criar uma pálpebra nova, mas vai dar a ilusão que a nossa pálpebra está muito maior. Vou esfumando, esfumando e esfumando. Agora que já temos uma coisa mais ou menos deste género, eu vou começar então a aplicar uma sombra que seja um pouco mais escura. Eu gosto de levar tempo a fazer o olho, porque sempre que eu tento me apressar fica sempre assim uma... Portanto, agora a cor que eu vou usar vai ser esta aqui. E eu vou-me começar a focar nesta parte do meu olho, no outer V, como é que isto se diz em português? No canto externo, mais ou menos aqui, para criarmos uma sombra, para dar mais profundidade e rasgar o olhar. Tento sempre angular para cima e não para o lado ou para baixo, porque para baixo vai ficar com o olho caído. Portanto, se nós queremos rasgar o olhar, temos que levar a sombra para cima. Aplicando a sombra e ao mesmo tempo eu vou tentar esfumar e criar como se fosse a espécie de um V para começar a rasgar o meu olho. Sou péssima a gravar tutoriais. Eu não sei gravar isto. Vocês podem até esfumar assim em círculo. Eu já estou a criar mais ou menos uma linha, que é para não ter que limpar por baixo. Mas, por exemplo, se eu esfumasse isto e ficasse tudo borrado aqui em baixo, não faz mal. Nós depois com a base podemos corrigir isso e fazer assim uma linha e fica cortado. Eu estou a pegar no pincel de forma muito leve, que é de forma a que eu apenas esfumo mesmo o produto. Estão a ver? Pronto, agora que fiz isto, eu vou então agarrar noutro pincel completamente diferente. Vou agarrar num pincel assim. Está focando. Não está a focar. Agora sim, está
está a ficar? Um pincel mais ou menos assim, mais pequeno, porque com este pincel eu consigo ter um bocadinho mais de precisão. Isto parou de gravar. Felizmente, eu não fiz muito mais. Como eu estava a dizer... Ai, eu estou tão irritada agora. Como eu estava a dizer, eu agarrei num pincel assim, eu usei esta cor aqui em baixo, que é mais escura, e eu comecei a colocar aqui esta sombra e a esfumar para fora. Mas vocês não vão conseguir ver isso, mas acho que vocês, pelo que eu já fiz, conseguem perceber. Eu agarrei novamente nesta cor que eu estava a usar agora e comecei a esfumar aqui em cima, porque basicamente o que eu quero fazer é criar esta sombra natural que eu tenho aqui do meu olho, a minha dobrinha da pálpebra, aqui em cima. Para nós fazermos isso, nós temos que colocar esta sombra um bocadinho mais abaixo da sombra que já colocámos aqui. Não faz mal se vocês borratarem a vossa pálpebra inteira, vai ser tapada, calma. Agora coloquei essa cor aí, eu vou esfumar, ou seja, eu vou com o pincel que estava a usar anteriormente e vou muito levemente passar com o pincel mais ou menos entre as duas cores, de forma a esfumar a cor, tornar um gradiente do mais escuro para o mais claro. E se eu não estiver satisfeito com o resultado, posso agarrar outra vez a mesma cor e intensificar aqui, que eu gosto de intensificar aqui. Mas não estou contente com a profundidade que eu tenho aqui, portanto eu vou usar uma sombra muito mais escura, é um castanho que é quase preto, portanto nós com estas cores muito escuras temos que ter muito cuidado, porque podemos estragar tudo o que fizemos até agora e nós não queremos isso, está bem? Portanto eu vou usar esta cor aqui, está aparecendo na câmera, tá? Vou usar esta cor aqui, é muito escura, vou literalmente só fazer assim, ping ping, bater o excesso e vou colocar aqui no canto com muito cuidado. E estão a ver o efeito que cria? Está a rasgar mais o olhar e a criar mais profundidade. Eu só quero esta sombra aqui. Grande parte desta sombra vai ser tapada também com o eyeliner que eu vou fazer, mas eu gosto sempre de fazer um sketch, um rascunho do eyeliner, porque é para eu perceber onde é que ele vai ficar. Ajuda muito. Então esfumando, como sempre. Depois de tudo isto, eu gosto de agarrar num pincel que esteja minimamente limpo, porque, girl, eu não limpo os meus pincéis há tanto tempo. Eu acho que desde que eu comecei a fazer drag, eu só limpei os meus pincéis para aí umas 2 vezes, porque à medida que eu me vou maquilhando, eu agarro numa toalhita, limpo o pincel, ele fica molhado, eu seco numa toalha ou num papel higiênico e faço a minha maquilhagem. Mas lavem os vossos pincéis, é mais higiênico, não façam como eu, tá? Eu não sou exemplo para ninguém. Posso ser às vezes, mas neste caso não sou. Ai meu Deus, estou a partir isto tudo. Vou usar este pincel aqui que está minimamente limpo. E o que eu vou fazer agora é esfumar tudo isto para tentar juntar e criar o degradê perfeito. Eu começo sempre por aqui por cima, vou assim esfumando tudo e eu não estou a fazer quase força nenhuma. É tipo uma força mínima. Isto quase que faz cócegas apenas. Porque se eu fizer muita força, eu vou estar a tirar o produto em vez de estar a esfumá-lo. Por isso é que eu agarro aqui na ponta. Isso ajuda muito. Agora que já esfumei em cima, que é a parte que eu quero mais esfumada, eu vou então usar o mesmo pincel e vou fazer a mesma coisa aqui para tentar juntar tudo. E porquê é que eu não comecei aqui por dentro primeiro? Porque sempre que nós vamos esfumar alguma coisa, o pincel fica minimamente sujo. Então se eu começasse a esfumar primeiro aqui onde eu tenho as cores mais escuras e depois se fosse esfumar aqui em cima, eu iria manchar em vez de estar a suavizar. Portanto, é só irem fazendo assim e se quiserem podem esfumar também a rodar. Agora vamos passar para a parte seguinte, que é cut the crease, que em português é, não sei, mas vamos dizer cortar a pálpebra, se é que faz sentido. Vou usar então um pincel que seja assim, está focando, está a focar. Ai, eu dei todo sujo. E vou usar Clown White da Kryolan, que eu comprei na Kitchen Makeup. E agora o que eu vou fazer é criar a pálpebra falsa. Agarro no meu espelho assim, porque eu sou míope e não vejo nada, por isso é que eu preciso de agarrar no espelho aqui e não posso ter um espelho como qualquer pessoa normal aqui à minha frente. E vou então começar a pintar a minha pálpebra. Olhem só a diferença que isso já faz. E ainda nem está completo. E estão a ver esta linha que vocês criaram? Ela não está muito definida, ela está suavizada. Pelo menos a minha está, não sei como é que está a vossa. E nós vamos querer criar uma linha perfeita, de modo a que criemos então esta pálpebra falsa. Vocês estão a ver bem? Ai, peraí, pronto. Então, basicamente o que eu faço é isto. Assim. E tentem não respirar. A minha ajuda. Viram? Criei assim uma linha e agora é só preencher. E basicamente eu acabei de criar a minha pálpebra falsa. Depois nesta parte aqui eu gosto de ir com o dedo e fazer uma espécie de blend, esfumar. E agora basicamente o que eu vou fazer é pegar no meu pincel que eu tiro o excesso do pó e vou mergulhar aqui dentro, mas não quero muito, só quero um bocadinho de pó. Vocês podem fazer também isto com uma sombra, mas como eu não tenho sombra branca e eu quero que a pálpebra fique branca, vou então usar o meu pó translúcido que também faz o mesmo efeito. Portanto eu vou com o pó e começo a meter o pó aqui em cima. Vamos finalmente começar a fazer a nossa... Está sempre tudo a cair. Vamos finalmente começar a fazer a nossa pele e a primeira coisa que eu faço é tentar corrigir a pouca barba que eu tenho.
Vou corrigir então a minha barba. E basicamente para corrigir a barba nós usamos sempre algo laranja para colocar à volta da barba, porque vai neutralizar a cor da barba, que por norma é esverdeada ou azulada. Eu não tenho nenhum produto próprio para isso, porque a gente não é rica e as marcas não me mandam produtos. Portanto, eu costumo usar apenas uma sombra. Não funciona da forma como eu queria, mas ajuda. Basicamente o que eu vou fazer então é colocar a sombra na zona onde a minha barba é mais escura e tentar esfumá-la um bocadinho. Meu Deus, meti demais. Se vocês tiverem um corretor laranja normal, vocês metem o corretor aqui à volta da zona da barba e depois metem pó translúcido por cima, que é para não transferir para a base. Não! Fiquei sem bateria! Após ter esperado 1 hora para a bateria carregar, eu voltei. O que vamos fazer agora é passar para a base. A base que eu uso é da Maybelline, é a 24 Hours Super Stay, eu acho que é assim que se chama. Ela é um bocadinho mais escura do que eu, um bocadinho a favor, mas é porque eu gosto depois de brincar com o contorno e com os highlights. Portanto, vou então apenas por começar a meter aqui 2 pumps de base. Eu começo sempre pela zona da barba porque é a zona que precisa de mais cobertura e, por exemplo, na testa eu não preciso de tanta base. Começar pelo bigode e por aqui. E depois, para espalhar a base, basicamente é irmos dando batidinhas leves. Há quem prefira usar um pincel do que usar uma Beauty Blender, que é a esponja no caso, mas eu prefiro usar a esponja porque eu acho que fica sempre com um acabamento muito melhor e mais natural. O segredo com a Beauty Blender é de facto nós trabalharmos bem a base para penetrar bem na nossa pele. Aqui nesta parte eu costumo espremer assim um bocadinho a Beauty Blender e meto a base assim, de forma a limpar um bocadinho e a definir melhor o que eu estive a fazer aqui há bocado. Vêem a diferença que faz? Aqui ao pé dos olhos eu não vou colocar tanta base, porque a seguir eu venho com corretor de olheiras nesta zona, portanto acho que não faz sentido eu usar tanto. E agora aqui, como eu já fiz a minha sombra de olhos, eu tenho que ter um bocadinho de cuidado para não estragá-la, então eu vou basicamente à volta, porque como eu já coloquei corretor eu já tenho uma certa cobertura, olha, como podem ver já está perfeito. Aliás, isto até pode ajudar-vos a esfumarem a base, caso vocês façam um péssimo trabalho, vão apenas com a Beauty Blender com o restinho de base e vão batendo. Aqui no centro eu estrago sempre um bocadinho o trabalho que eu fiz, ou seja, eu esprimo a base novamente assim e eu passo aqui no meio para meter a base, depois vou com os dedos e tento espalhar assim um bocadinho. Yes! Vou então passar para o meu corretor, vou usar o mesmo que eu usei nos meus olhos, que é o da Super Stay da Maybelline, e como ele é mais claro, eu vou colocá-lo nas zonas que eu quero que sejam levadas mais para a frente, se é que faz sentido. Portanto, eu agora vou apenas espalhar a base não, o corretor neste caso. É a mesma coisa que fizemos para a nossa base. É só espalhar, espalhar, espalhar. Nesta zona que está perto do branco que eu fiz, eu não tenho uma esponja pequena, esqueci-me de comprar, mas eu costumo ir com o meu dedo, e como é uma zona onde eu já fiz o olho, eu vou com o meu dedo e vou dar batidas também, como se fosse a esponja. Isto ajuda a espalhar o produto, e como o nosso dedo está quente, também ajuda a espalhar de uma forma muito bonita o produto. Basicamente eu quero que o branco e o meu corretor se juntem e sejam amigas forever. Depois volto aí com a esponja. Eu estou pronto então para selar a base. E para selar a base eu vou usar o pó translúcido da Kryolan, que está assim já aberto. Ele suja-se muito assim à volta, é a única coisa que eu não gosto. E se tu não tiveres pó, eu durante muito tempo usei pó talco, mas claro que a textura não fica a mesma. Mas se vocês estiverem a trabalhar na noite não se vai notar assim muito. Têm só de terem atenção em não inalarem muito pó talco, porque realmente faz mal aos pulmões. Mas basicamente eu vou com esta Powder Puff, que é quadrada. Eu não gosto das redondas. Eu vou explicar porque é que eu não gosto das redondas. Porque as redondas eu não consigo fazer isto. Bam! Cabe no meu olho de forma perfeita. E é muito importante vocês, após meterem o corretor ou após terem metido a vossa base mais clara aqui para iluminar esta zona, vocês meterem logo o pó a seguir. Também darem assim batidinhas para trabalharem o pó. Porque se vocês fizerem isto e já tiverem aqui as rugas debaixo do olho, vocês vão estar a fazer setting, vão estar a selar a base ou o corretor com as rugas. Por exemplo, eu aqui deste lado já tenho umas rugas pequeninas, então eu vou novamente passar com a Beauty Blender aqui, tirar as rugas, vou buscar mais pó e vou selar esta parte. Tentem não fazer muita força também, é muito importante vocês não arrastarem, é só mesmo batidinhas. Agora, por exemplo, eu estou a criar aqui uma pequena ruga na testa, que é a minha ruga de expressão, e o que eu vou fazer é, novamente, vou passar com o Beauty Blender para tentar eliminá-la ao máximo, e agora que eu a eliminei, eu vou passar pó aqui.
Há quem use também pincel para meter o pó, mas eu no meu caso eu prefiro mesmo usar uma Beauty Blender ou uma Powder Puff. Eu gosto de meter muito pó, principalmente quando eu vou trabalhar e sei que vou suar muito, porque o pó ajuda a manter tudo no sítio mesmo quando vocês estão a suar. Portanto, se vocês estiverem a fazer maquilhagem para irem trabalhar ou sabem que vão estar muito tempo fora de casa, metam bastante pó na vossa cara. Aqui na zona da barba eu também gosto de meter bastante pó, porque é uma zona que facilmente também cria rugas e é uma zona onde eu soo muito. Eu vou então meter muito pó. Aqui a mesma coisa. E agora no resto da cara, aqui acho que não é muito problemático eu não meter tanto. Não se esqueçam também de meter no pescoço, porque se vocês não meterem, muito facilmente a base vai transferir para a vossa roupa. Depois de ter metido o pó, eu vou usar então um pincel mais ou menos assim. Ele não é denso e ele é muito fofinho. E vamos apenas tirar então o excesso de pó que temos na nossa pele. E novamente, tentem fazer isto de forma muito suave, que é para tentar não remover nada. Por exemplo, eu agora esfreguei com força demais aqui e a minha base começou a sair um bocado, mas eu acho que em câmera não dá para ver. Depois de terem feito então tudo isto, eu costumo passar para o contorno. E para o contorno, eu vou então usar um pincel assim. Espero bem que esteja a focar para vocês verem como é que é mais ou menos o pincel. Ele não é muito denso, como podem ver, e ele é muito fofinho. E para contorno eu costumo usar a mesma paleta que eu usei no início, que é da Morphe. E costumo utilizar esta e esta cor, que é muito escura, mas basicamente eu só faço assim uma vez, ou duas. Tim, tim. E já é o suficiente para eu começar a fazer o meu contorno. Então, basicamente, o meu contorno eu costumo trazê-lo daqui e aponto para aqui, porque eu sinto que ajuda a tornar a minha cara mais feminina. Se eu fizer mais aqui, eu sinto que deixa sempre a minha estrutura facial mais quadrada. Não sei, não gosto do efeito que me dá. Portanto, eu começo por aplicar a maior parte do produto nesta zona, depois vou trabalhando para aqui. Lembrem-se que eu estou a apontar mais ou menos assim. É este o efeito que eu quero. Então, eu começo a aplicar aqui, não faço muita força, sempre tudo muito suave. Aqui não há problema algum se ficar muito escuro, aliás, eu até gosto do efeito que dá. E vou trazendo para baixo, e ao mesmo tempo que vou aplicando, eu vou então esfumando esta parte de cima, que é para haver um gradiente de cor entre o meu contorno e a zona mais clara. Agora, basicamente, é repetir a mesma coisa deste lado. Como podem ver, então, a zona mais clara que eu coloquei aqui parece estar mais para a frente, se é que faz sentido, e esta zona parece que está mais para trás, ou seja, nós estamos a brincar com as sombras e as iluminações da cara para mudar a nossa estrutura facial. Aqui eu também gosto de colocar contorno, e a maioria das drag queens também o faz, que é para definir mais este osso que nós temos, e algumas drag queens mudam até mesmo a forma do osso. Eu também costumo fazer isso um bocadinho, ou seja, eu não contorno debaixo do osso, eu tento contornar assim um bocadinho acima, de forma a tentar arredondar mais a minha jawline. Há tradução para jawline? Osso do queixo. Depois de ter feito aqui de lado, eu gosto também de colocar aqui, nesta zona inteira, porque eu acho que fica estranho nós termos contorno aqui, mas depois não temos qualquer tipo de contorno aqui. É giro estar tudo interligado. E trago até ao meu gogó. Maçã! É maçã que se diz. Esta coisa aqui, este salto que eu tenho. Depois também faço contorno na testa. Venho aqui e começo a esculpir a minha face. Começo sempre deste canto e vou tentando arredondar a minha testa assim, desta forma. Eu trago sempre os restinhos aqui mais para o meio, de forma a que só esta zona do centro fique totalmente iluminada. Agora, o nariz. Eu costumo fazer sardas, portanto, a técnica que eu faço no meu nariz é muito diferente, mas como nem toda a gente gosta de sardas, eu vou então explicar como é que eu faço apenas o contorno do nariz, que eu sempre fiz. Eu uso um pincel assim. Eu costumo usar sempre uma cor mais clara para o meu nariz, que é esta que eu vos falei. Ou então com o pincel. Eu vou tentar literalmente desenhar um nariz novo. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu não gosto do meu nariz. Claro que de lado eu não consigo mudar a forma do meu nariz, mas de frente eu consigo trabalhar um bocadinho nisso. Portanto, o que eu vou fazer é agarro o pincel assim de lado e tento desenhar uma linha. O meu nariz aqui, eu gosto dele, mas a ponta eu sinto que é muito batatuda. Então eu tento afinar o meu nariz desenhando uma linha aqui. Vou fazer a mesma coisa deste lado. Depois também gosto em baixo de escurecer o meu nariz para dar assim uma leve empinadinha. Depois de fazer isto tudo eu gosto de esfumar. Eu ainda não estou muito contente com o resultado do nariz, portanto eu vou tentar afiná-lo um bocadinho mais aqui e aqui. Agora que fiz isto eu gosto sempre de ir com uma cor um bocadinho mais escura. Vou então tentar usar esta aqui que já está quase a acabar e vou tentar definir mais a parte que eu quero realmente afinar no meu nariz. Então, muito levemente eu vou colocar a cor aqui. Como podem ver aí na câmera, eu acho que já dá para notar uma diferença deste lado para este. Então vou continuar a esfumar aqui de lado, para não ficar
uma coisa muito harsh. Depois do outro lado eu faço a mesma coisa. Vou colocar mais cor aqui em baixo também, a mesma cor que eu agora estou a usar. E eu trago mais ou menos esta sombra mais escura até esta parte do meu nariz. Eu não gosto de levar totalmente até acima. A fantasia do nariz de que mal consigo respirar já está um bocadinho aqui. Vou então apenas continuar a esfumar mais um bocadinho o meu nariz, que eu gosto do nariz bastante esfumado, para parecer mais natural. O que eu costumo fazer agora é também, vou buscar um bocadinho de pó translúcido novamente, e coloco aqui de lado no nariz, assim. Vou buscar mais um bocadinho de pó e faço a mesma coisa deste lado. E depois coloco novamente aqui mais pó, aqui assim. E vou deixar o pó translúcido durante algum tempo nestas zonas que eu coloquei. E o que é que isto vai fazer? Esta técnica chama-se baking e o calor da nossa pele vai absorver o pó com a base e isto vai ajudar a aclarar esta zona da minha cara e dar um efeito mais harmonioso também à nossa base. E eu não vou ficar aqui à espera a olhar para a parede, eu vou então começar a fazer as minhas sobrancelhas. Eu só há bastante pouco tempo é que comecei a fazer as minhas sobrancelhas depois de fazer o olho, porque eu sempre fiz as sobrancelhas antes de fazer o olho, mas eu às vezes sentia que as minhas sobrancelhas já ficavam muito para cima ou muito para baixo e depois eu não conseguia fazer o olho que eu queria. Então, fazendo o olho, eu já sei mais ou menos onde é que a minha sobrancelha vai ficar. E como hoje vou usar uma peruca que eu já usei no meu canal, que é uma peruca lilás, eu vou então procurar a minha paleta que tem um lilás que é parecido àquele, que eu não sei onde é que está. Dizem lá. Olá! Para fazer então as sobrancelhas eu costumo usar um pincel assim, e a cor que eu costumo usar para desenhar as sobrancelhas, no caso de hoje é um lilás, ou seja, eu vou usar ou uma cor mais clara que a peruca, ou então o mesmo lilás da peruca. Esqueci-me completamente, eu rapo as sobrancelhas, portanto eu não preciso de as tapar. Eu estava aqui a tentar pensar num tutorial que explicasse bem como é que se lava as sobrancelhas com cola em bastão, mas é só procurarem aí no Google How to Cover Eyebrows ou como tapar as sobrancelhas e vocês de certeza que vão encontrar um tutorial decente. Eu começo a desenhar a sobrancelha no local onde a minha sobrancelha natural começa, e quando chego mais ou menos quase ao final do meu olho é quando eu começo a curvar para baixo. Imaginem, eu chego aqui e a partir deste momento eu começo a curvar a sobrancelha um bocadinho mais para baixo, ou então paro de a subir, vou assim reto. E a parte de cima eu tento fazer sempre ao máximo uma linha definida, porque assim não preciso de a corrigir, mas a parte de baixo, se vocês se enganarem, não é muito problemático, porque vocês podem ir com o vosso corretor ou o vosso clown white ou a vossa base mais clara e podem ir com um pincel e corrigir. Pronto, agora que já fiz uma, vamos tentar fazer a outra. As sobrancelhas nunca vão ficar completamente iguais. Como costumam dizer, as sobrancelhas são primas, não são irmãs, às vezes nem são da mesma família. E quando eu estou a fazer esta sobrancelha, eu costumo sempre guiar-me pela parte de cima. Eu tento copiar a linha de cima, porque assim ficam já à mesma altura. E como eu não quero corrigir a parte de cima, como eu disse há pouco, eu tento ao máximo fazer a linha no mesmo local e completamente nítida, limpa, whatever, vocês perceberam. E agora aqui no início eu gosto de trazer a minha sobrancelha mais ou menos até aqui, até mais ou menos ao início do meu nariz, e eu vou então, como eu já não tenho quase produto nenhum aqui, eu vou então esfumá-la, criando quase como um degradê entre a minha pele e a sobrancelha. Agora, eu não preciso por acaso de corrigir a minha sobrancelha, mas para eu vos mostrar como é que eu faria, eu vou então usar o meu corretor, vou então usar o mesmo pincel que eu usei para fazer a cut crease, e vou molhar o meu pincel aqui, e agora vou então corrigir a minha sobrancelha assim, olhem. Eu estou a tentar não arrastar muito, que é para não remover o produto que está por baixo, estou tipo quase a dar assim também batidinhas na sobrancelha. E eu não meti muito produto, porque como eu já fiz a minha sombra de olhos, se eu levasse muito produto eu podia quase arruinar a minha eyeshadow, e não é isso que nós queremos. Isto também ajuda a que vocês, por exemplo, se vocês fizeram um mau trabalho em dar blend à vossa sombra, vocês fazem isto depois, mesmo com o dedo, vocês podem esbater um bocadinho a sombra aqui. Mas eu agora desenho pelos na minha sobrancelha. Acho que deixa um efeito bonito. Então eu basicamente uso um pincel assim. Ele é assim, ele é meio durinho, mas tem a grossura perfeita para desenhar os meus pelos. E para desenhar os meus pelos eu vou usar uma cor mais escura do que a sobrancelha. Vou usar a paleta do James Charles novamente. E vou usar este roxo aqui. E a forma como eu pressiono o meu pincel é de lado. Eu faço assim, tiro o excesso. E depois, com o lado com que eu pressionei na paleta, é o lado que eu vou desenhar a minha sobrancelha. Vou desenhar basicamente o pelo assim. Eu começo sempre pelo início, um pelo assim na vertical. Estão a ver aquele risquinho ali? Basicamente agora vou desenhar pelos ao longo da sobrancelha inteira.
Agora que já fiz estes pelos iniciais, eu gosto de ir com mais uma cor. Vou então usar esta cor aqui, que é um roxo muito mais escuro. Vou então desenhar por cima dos pelos que eu desenhei uma linha mais escura. Já acabei então as sobrancelhas e o próximo passo no meu processo de maquilhagem vai ser tirar o baking que eu tenho aqui de baixo. Vamos então varrer tudo aqui para fora e lembrem-se, não sejam muito brutos, sempre de forma leve, para vocês não tirarem produto da cara. Se vocês pensaram que o olho já estava acabado, vocês estão muito enganados. Vamos passar então agora para a parte de baixo do meu olho. E para a parte de baixo do meu olho eu vou usar as mesmas cores que eu usei aqui, mas por norma eu só costumo usar duas. Uma mais clara e depois uma mais escura para escurecer certas zonas. Eu vou usar esta sombra aqui e vou usar um pincel assim, que me dá precisão e não se espalha muito. E eu começo sempre aqui na parte de fora do meu olho, mesmo perto das pestanas. Quando vocês ficarem mais ou menos com uma coisa parecida a esta, é isso o resultado que vocês querem. Eu vou então usar uma sombra mais escura, vou usar esta aqui e vou colocá-la apenas no canto externo do meu olho. Eu sinto que isto ajuda a dar um certo lift ao meu olho, ajuda-me a rasgar o olho e acho que conecta também esta parte de baixo à parte de cima que está mais escura. Agora vou usar o pincel que eu usei quando escureci esta parte do meu olho, porque nós vamos voltar a ir lá. Vou então usar a mesma cor que eu usei para escurecer esta parte aqui, a cor mais escura de todas. Vou buscar o mínimo produto que possa, vou então apenas tocar assim uma vez na sombra, porque ela é muito escura e muito pigmentada. E vou então voltar a escurecer aqui, porque nós perdemos sempre um bocadinho da pigmentação da sombra depois de cortarmos a crease. Vou fazer um degradê bonito. Agora vou agarrar num pincel que é de detalhe, ele é mais ou menos assim, ele é muito pequenino e vou iluminar o meu canto interno do olho com iluminador. Eu vou usar este que é da Primark e vou colocar aqui no canto. Eu gosto de trazê-lo depois aqui, quase para a zona da olheira, digamos assim, porque eu sinto que ilumina muito bem e acho que fica esteticamente muito bonito. Agora vamos passar para uma coisa que eu odeio, que é fazer o eyeliner. O eyeliner que eu uso é este, ele é da Kryolan, ele é muito bom por acaso, ele fica na pele a noite toda. Também já me recomendaram o da Inglot, mas eu nunca experimentei. E antigamente eu usava o Epic Ink Liner da NYX. Vou usar um pincel assim, ele é mesmo muito fininho, ele tem muita precisão. Basicamente eu vou seguir a linha que já está aqui, portanto acho que não há muito erro. Já fiz a linha de baixo, então agora eu costumo fazer o eyeliner de olhos abertos a olhar assim para o espelho, eu sinto que é mais fácil. E vou então tentar desenhar um triângulo de olhos abertos. Depois o que eu costumo fazer é inclinar a cabeça um bocadinho para trás e vou tentando conectar o eyeliner ao triângulo que eu fiz. Eu estendi o eyeliner até aqui, fiz assim uma cena tipo para ficar com o olho mais rasgado, I guess. E agora é só preencher aqui dentro. Vou então usar este pincel novamente que nós usámos para fazer os escuros aqui do olho. Eu pessoalmente gosto, acho esteticamente muito bonito. Para o eyeliner ficar mais harmonioso, eu adoro dizer esta palavra. Vou usar então um preto qualquer. Vou usar a do James Charles. Vou apenas fazer tic-tic. Uma pequena tocadinha porque o preto é muito pigmentado sempre e vou então tentar esfumar um pouco o eyeliner aqui, mas nós não queremos esfumá-lo de modo a estendê-lo, queremos apenas esfumar este final aqui. Por exemplo, no eyeliner quando eu tenho o olho fechado ele fica mais ou menos assim e eu gosto de disfarçar um bocadinho isso. Não sei se vocês notam uma pequena diferença, mas eu noto, por exemplo, aqui tem uma linha bem definida e aqui já está mais, como é que eu ia dizer, suavizada. Agora que fiz isto vamos passar para o blush. Eu uso um pincel assim, como podem ver já está um bocadinho sujo de blush, mas é normal. Acho que vou usar esta cor aqui. O blush eu começo sempre por esta parte, eu começo a metê-lo aqui, porque eu quero a maior quantidade de blush nesta zona da minha cara. Eu coloco sempre um bocadinho acima do meu contorno e depois vou esbatendo e vou então tentar ligar o blush à parte clara da minha cara, criando então um degradê do contorno, blush, branco. Gosto sempre também de meter um bocadinho aqui na ponta do nariz, nesta zona, e também aqui no queixo. Agora que eu coloquei o blush, e se eu achar que ainda não está suficientemente esfumado, eu costumo pegar no meu pincel de excessos e passo assim por cima, nos locais onde eu quero esfumar um pouco mais. Agora que já estou satisfeito com a forma como o meu blush está na minha cara, vamos então passar para os lábios. Eu costumo sempre limpar os lábios porque os meus lábios tornam-se secos e eu não gosto disso. Para os lábios vou então usar o pincel que eu usei no olho, mas a outra parte. Dá para fazer uma linha minimamente definida e é isso que nós precisamos. Eu vou fazer a boca rosa e quando eu faço a boca eu uso sombra. Vocês estão a ver como a nossa boca cria aqui uma sombra.
nós vamos desenhar nessa sombra. Eu começo então a seguir a linha natural do meu lábio. Agora vou então preencher o meu lábio dentro dessas linhas. Vou usar este batom rosa da Maybelline. Como é que se chama? É o número 30, chama-se Romantic. Vou usar este gloss da Essence. Eu já tenho isto há muito tempo, só comecei a usar isto muito recentemente e por acaso eu tenho gostado muito. Vou então agora passar para o iluminador, que é uma das minhas partes preferidas da maquilhagem. Eu uso este aqui, que é uma espécie de dourado. O iluminador é muito importante, principalmente no nariz, porque é a forma como eu afino o meu nariz. Eu uso o dedo e depois vou apenas fazer uma pequena pintinha na ponta do meu nariz. Isto é o depois. Vou colocar com o meu dedo também uma linha na cana do meu nariz. Vou então começar a aplicar o iluminador nas minhas maçãs do rosto. Gosto também muito de meter iluminador nesta zona, entre as sobrancelhas. Vou colocar um bocadinho no meu queixo. Falta apenas mais uma coisa, que são as pestanas. Mas antes de meter as pestanas, nós temos então que meter máscara. Vou usar esta aqui, que é da The One. Eu não tenho grande preferência por máscaras, por marcas. Eu apenas quero que elas fiquem pretas, que é para esconder as minhas verdadeiras pestanas quando eu meto as falsas. Eu vou usar estas pestanas aqui. Elas estão com glitter, mas não está a precisar limpá-las. Eu até gosto do glitter. Elas brilham um bocadinho. Vou então colar estas pestanas com a câmera desligada, colocar a peruca e já volto aqui completamente pronta para vocês. E pronto, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Foi assim um tutorial drag. Espero que tenham gostado do vídeo e espero que isto vos tenha ajudado caso estejam a começar a ingressar nesta aventura do mundo drag. O que é que acharam do look? Eu acho que estou belíssima assim, uma princesinha bem nua. Não te esqueças então de deixar o teu like no vídeo, comentar aqui em baixo e o mais importante, subscreve e clica no sininho para receberes uma notificação sempre que eu meter um vídeo no meu canal. Se quiseres que eu faça algum tipo de vídeo, podes também deixar uma sugestão aqui na caixa de comentários. Se me quiseres seguir no Instagram é Silvia Kunz, é a rede social que eu mais uso, mas também podem me encontrar nas outras, é Silvia Kunz e vocês vão me encontrar de certeza. Não te esqueças que eu lanço vídeos novos todas as terças e sextas-feiras às 3 da tarde e se me quiseres ajudar neste momento que está a ser um bocadinho difícil para artistas como eu, podes deixar-me uma doação, um presente, o que quiseres chamar, no link que está a aparecer aqui, paypal.me/Silvia Kunz. É isso, até ao próximo vídeo, um beijinho e tchau!